Graça e paz, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Comunicação Eficaz, falando para casais nesta temporada. Eu sou Aguinaldo Pires e compartilho com você o meu sonho muito louco de que um dia todos os povos e todas as nações possam se comunicar de maneira adequada e, através disso, talvez acabarmos com uma série de conflitos que existem por aí. E hoje eu quero falar sobre comunicação não violenta. Meu Deus, que assunto difícil de se abordar. Na verdade, para ser muito sincero, quando eu comecei a falar sobre comunicação eficaz para casais aqui nessa segunda temporada do nosso podcast, eu percebi que a comunicação eficaz é um pouco mais difícil quando a gente está falando dentro de casa, entre famílias, né? Quando, na verdade, tem que ser o nosso foco. Nós precisamos focar nas famílias, nos casais, nas pessoas que estão aí criando outras pessoas, criando novas famílias. Nós devemos nos concentrar nisso. E olha só, tô olhando aqui para minha colinha, mas é para nós nos guiarmos. Eu quero falar inicialmente de três pilares fortes aí sobre a comunicação não violenta. O primeiro deles é o que é a comunicação não violenta e no que ela difere da nossa comunicação comum. O segundo seria quais os componentes essenciais para que nós tenhamos uma comunicação não violenta. E o terceiro é por que ela é tão importante dentro dos nossos relacionamentos. São 3 pontos extremamente importantes para que nós possamos conversar, desenvolver o nosso raciocínio a respeito. E eu começo pelo primeiro, que é ali a comunicação não violenta em sua definição e qual é a diferença da comunicação comum. Primeira coisa, né, partindo do básico, né, para que nós possamos fazer aqui o nosso trabalho bem feito. Nossa comunicação por si só, sem nenhuma influência, ela já é violenta. Então, a partir do momento em que nós começamos a falar com pessoas, começamos a falar ali dentro de um certo grupo, sociedade, desde criança, né, nós vamos perceber que existe uma tendência a uma comunicação mais agressiva do que qualquer outro tipo de conversação. Ah, mas Aguinaldo, acho que você está enganado, porque as minhas crianças são extremamente doces. Eu era extremamente doce quando era criança e até hoje eu não uso palavras pesadas, tal. Não nos deixemos enganar, porque ao primeiro pisar no nosso pé, nós vamos perder a nossa paciência, e ainda mais se isso for constante, tá? Em algum momento a gente vai escorregar. Só que há uma diferença entre você escorregar e falar aquelas coisas malucas que algumas pessoas fazem, né? Sem nenhuma reserva, e nós perdemos a nossa paciência controlados pela inteligência emocional. Então nós não vamos sair por aí falando qualquer coisa se é que nós temos uma inteligência emocional em dia, né? Nossa saúde emocional em dia. A partir deste ponto, nós podemos parar e olhar qual é a nossa tendência. A tendência é sempre de falar mal, é sempre de olhar com ter um olhar um pouco mais duvidoso sobre as coisas, no sentido de não ver tanta bondade. É um pouco menos, como que eu posso dizer, menos inocente do que qualquer outra coisa, né? Nós temos uma certa tendência a um vocabulário muito ruim. E se a gente for falar realmente de vocabulário, né, se você pegar os adultos hoje aí, sairmos aqui na rua e formos conversar aí com umas 10 pessoas que conheçamos, né, ao longo da nossa caminhada, nós vamos colher más informações que dentro do seu conteúdo ali tenham muito do vocabulário ruim. As pessoas falam de tudo que é ruim que está acontecendo lá fora e acabam trazendo isso para dentro de casa. Muito, por exemplo, as pessoas normalmente hoje, né, está muito em moda essa frase que eu não gosto, né, que bandido bom é bandido morto.
Eu, não, como cristão, não gosto disso mesmo, e como capelão também acredito que bandido bom é bandido recuperado, né? Mas, enfim, vamos deixar a discussão de lado. Mas o que acontece? Já por uma frase como essa, você já percebe o tanto de preconceito que tem sobre ela. Agora, imagine quantas frases semelhantes a essas nós ouvimos durante todo o dia, de várias pessoas diferentes. Então, a nossa comunicação comum, ela é sim um pouco pesada. Agora, ela deixa de ser pesada quando nós aplicamos os princípios de comunicação não violenta, ou seja, eu não vou falar mal dos outros, eu não vou pré-julgar ninguém, eu não vou fazer nada que de repente indique que eu estou com um preconceito sobre o outro. As minhas palavras, elas vão ser filtradas, eu vou parar e pensar antes de falar, né? Então tenho todo um processo dentro da comunicação não violenta para que o meu vocabulário ele seja mais agradável. Podemos perceber que as pessoas que praticam a comunicação não violenta são pessoas muito mais agradáveis de se conversar. São aquelas pessoas que você chega e conversa por horas, né? Que você não tem vontade de ir embora, mas é tão agradável ficar aqui na sua presença, conversando com você. Porque primeiro tem boas ideias e segundo que o vocabulário é positivo. E a gente sente tanta falta disso que acabamos nos prendendo a essas conversas, a essas ocasiões quando nós encontramos. Então tá aí a diferença de a comunicação não violenta, que é aquela coisa que pisou no pé e você ou mostra uma coisa, também é isso, porque não sei o que, começa a criticar, viajar na maionese, naquelas coisas, né? Em relação a uma comunicação sem nada disso, onde as pessoas filtram, param para pensar e também a partir do momento que você fala coisas mais agradáveis, você vai pensar e viver coisas mais agradáveis, como nós já falamos nos meus cursos aí de comunicação eficaz. Segundo ponto, quais são os componentes essenciais da comunicação não violenta? Comunicação não violenta, nós temos sentimentos. Todo mundo é composto por isso, todo mundo tem sentimento, bons ou ruins tem sentimentos. Necessidades, boas ou ruins, todo mundo tem necessidades, e não é uma, são várias necessidades. Empatia, e aí nem todo mundo tem, né? Começamos a cair um pouquinho. E o pedido, né? Então, começando ali pelo início, pelo sentimento. Nós normalmente vemos uma situação, né? Hoje ainda existem pessoas que gostam daqueles jornaizinhos que quando você assiste parece que sai sangue da TV, de tão ruim que não traz nada de bom, né? É tipo você almoçar e jantar miojo, porque não tem nada nutritivo naquilo, só enche por um instante de coisa ruim que você vai colher um dia. Mas voltando aqui ao nosso assunto, já falei aí uma coisa que não foi muito legal, mas tirando a parte do miojo, quando nós olhamos para uma situação, nós precisamos olhar sem sentimentos, porque a partir do momento que nós jogamos o sentimento em cima delas, nós trazemos esta coisa para o nosso lado. Vamos pressupor que somos testemunhas oculares de um atropelamento. E aí você se aproxima daquela situação para ver o que você pode fazer, de que forma que você pode contribuir, se é possível você contribuir, né? E aí, de repente, se você deixa o seu sentimento te tomar, né, em relação a quem atropelou e a quem foi atropelado ali, tomando o partido de um dos lados ali, né, você acaba tirando o seu foco do fato. Então, não estamos mais falando do fato, nós estamos falando de sentimentos. Por isso que é muito comum para um juiz, quando vai julgar uma causa, ele não vai julgar com base em sentimentos, ele está olhando apenas os fatos. Porque se ele for julgar em sentimento, ele vai se deixar levar pela primeira palavra que o réu falar para ele, pelo choro, por isso, por aquilo. Ele pode, como ser humano, até ser tocado, mas ele não pode tomar nenhum partido, não pode tomar nenhuma decisão baseado nas emoções. Então, os sentimentos já estão aí
entre parênteses. Segundo ponto são as necessidades. Todo mundo tem uma necessidade. Quando a gente olha para essa situação hipotética que eu acabei de colocar, existe uma necessidade. Nós temos uma pessoa ali que precisa de socorro, né? Então nós precisamos avaliar que tipo de socorro e como nós vamos dar aquele socorro, como nós vamos viabilizar isso. Talvez sejamos a pessoa que vai pegar o celular e vai ligar lá pro socorro, pro SAMU, pra ambulância, não sei, né? Para que venha socorrer a pessoa, né? Talvez a pessoa do carro esteja numa situação ruim, talvez ela tenha tido ali uma crise de alguma coisa e por isso acabou ocasionando um atropelamento. Então talvez seja necessário também chamar alguém, alguma autoridade ali para poder conduzir aquele assunto, aquele tema, né? Aquele fato. Outro ponto é a empatia. Nós estamos a todo instante sujeitos à empatia de alguém ou sujeitando as pessoas à nossa empatia ou à falta dela. Quando nós não temos empatia pelo outro, não somos capazes de nos colocar no lugar do outro. E como eu sempre digo, empatia, ela não é simplesmente isso. Ah, eu me coloquei no lugar dele e vi que não seria legal. Não. Empatia é você se colocar no lugar do outro de uma forma que você sinta na sua pele, né, o que o outro sentiria. Isso sim é empatia. O resto você está só imaginando, né? Mas quando você se coloca ali empaticamente no lugar do outro, você sabe que existe uma necessidade e que existe um sentimento que, por enquanto, ainda está ali sobre cuidados, sobre um olhar mais cuidadoso. Então, a empatia seria isso. E como usaríamos a empatia dentro de uma situação como essa? Nós nos colocaríamos no lugar das pessoas, das duas pessoas, tanto quem atropelou como quem foi atropelado, né? Então, quem foi atropelado precisa de cuidados e se eu estivesse aqui, eu precisaria de alguém me dando uma palavra de apoio, eu precisaria de alguém que ligasse para um familiar, eu precisaria de alguém que visse onde foram para as minhas coisas, alguma coisa assim, né? Eu usando de empatia com a pessoa. E do mesmo modo, a pessoa que atropelou talvez precise de um amparo psicológico, precise de algum tipo de socorro ali que nós podemos dar ou pelo menos direcionar para que alguém dê adequadamente. E, por fim, são os pedidos, né? Quando nós não sabemos nos comunicar, o nosso pedido ele entra todo torto. Então vamos supor que a pessoa está no chão, mas ela não sabe o que ela quer me pedir, né? Aliás, numa situação dessa, eu acho que qualquer um não saberia, né? Eu posso até atender a pessoa ali por uma questão da própria empatia, ou talvez querer ajudar de alguma forma, ou até mesmo no final, né, como desespero, mas se ela não souber o que ela precisa pedir, a coisa vai chegar torta, e de repente eu apareço lá com um copo d'água para uma pessoa que não pode tomar, né? Uma pessoa que deveria estar sob cuidados, observação, e é justamente estas 4 coisinhas que compõem ali a comunicação não violenta. São 4 pilares e eu sugiro a você ler o livro Comunicação Não Violenta, que é maravilhoso, vai te dar uma ideia muito maior sobre esses pilares que compõem a comunicação não violenta. Por fim, por que a comunicação não violenta é tão importante para os nossos relacionamentos? Quando nós nos relacionamos com pessoas agradáveis, pessoas que pensam antes de falar, pessoas que têm um vocabulário mais positivo, pessoas que consequentemente têm uma palavra mais agradável para dar, nós nos abrimos mais, nós confiamos mais, nós criamos um tipo de relacionamento muito mais íntimo, mais agradável, sem conflitos, porque é justamente isso que acontece. Quando nós começamos a viver a comunicação não violenta dentro do nosso relacionamento, os conflitos tendem a se afastar. Nós temos uma série de ferramentas na comunicação eficaz, na inteligência emocional, para afastar os conflitos e mais ainda com a comunicação não violenta. E olha só,
É muito básico isso. É vocabulário, exercício do que você fala, né? Você precisa ter palavras agradáveis no seu vocabulário. Tire aquelas coisas ridículas que é tudo que falam pra você, você tem que dar a sua opinião, e a opinião normalmente vem carregada de coisa negativa, de julgamento, de isso, de aquilo. Primeiro, nem sempre você precisa dar a sua opinião, ninguém pediu. Segundo, tira essa questão de ficar falando coisas ruins a todo instante. É muito desagradável você viver ao lado de alguém que não tem coisas boas pra falar, ou que até tem, mas que não sabe fazer isso, que acaba dando prioridade para outras coisas, acaba falando da vida do outro, acaba metendo pau porque o outro tem e você não tem, e coisas do gênero, e por aí vai, né? Não vale a pena a gente gastar cartucho aqui, porque cada segundo que a gente utiliza para falar aqui nesse podcast é super importante. Bom, quando nós praticamos a comunicação não violenta, uma frase que eu estou lendo aqui, estamos construindo bases sólidas para relacionamentos saudáveis e felizes. Não tenho uma outra definição que possa trazer uma ideia muito maior de benefício de praticar uma comunicação não violenta do que essa. Comunicação não violenta complementa a comunicação eficaz, porque se eu posso falar de tudo, mas do jeito certo para não arranjar problemas, quando eu coloco a comunicação não violenta dentro desse contexto, eu acabo falando o que eu quiser realmente, porque o meu vocabulário ele é positivo e eu tenho bom senso para poder saber quando falar, o quanto falar e com quem falar. Isto é o mais importante. Bom, eu vou ficando por aqui esperando que esta mensagem tenha chegado até não somente a sua casa, ao seu celular aí, ao seu iPod, iPad, computador, não sei. Não, mas que ela tenha ultrapassado esses limites, que ela possa ter sido inclusive encaminhada, direcionada a pessoas que você sabe que vão se beneficiar com informações como essa. Eu fico por aqui mais uma vez, te desejando paz, prosperidade e esperando ansiosamente que nos encontremos num próximo envio. Até lá!